Paz seja convosco. Amém. Adoramos ao Senhor nesse primeiro domingo do mês de março, em que Ele permite nós estarmos mais uma vez reunidos, buscando conhecer mais dele. Às vezes eu fico pensando nessa guerra que está havendo lá na Ucrânia, e eu fico imaginando que num domingo anterior à guerra, cristãos estavam reunidos nas suas igrejas, adorando ao Senhor, e outros não. Outros buscando outras alegrias, outras diversões, tendo outros compromissos, e que talvez agora não tenham mais a oportunidade de fazê-lo. Vi um vídeo, na verdade só olhei a chamada do vídeo, não assisti, em que cristãos adorando numa garagem ou num porão da Ucrânia. Quantos deles talvez tiveram a oportunidade de estar na casa do Senhor sem ser um momento de guerra e não aproveitaram? E Deus ele nos concede mais essa oportunidade de estarmos aqui. Nosso Brasil ele tem dimensões continentais. É difícil a gente pensar numa guerra que envolva-nos num porte que venha realmente ameaçar a nossa soberania, em especial porque os países dentro do continente sul-americano não têm tamanho, nem poder bélico, nem nada. Mas sempre há esta possibilidade, não de uma guerra, mas de uma impossibilidade de você adorar ao Senhor. Então não perca essas oportunidades. Tenho falado bastante em relação às pessoas estarem se dedicando a conhecer a obra, as coisas do Senhor. E o dia é hoje, a hora é agora. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o teu santo nome, queremos te adorar, queremos bendizer o Senhor, queremos agradecer a Ti, Pai, porque até aqui Tu tens sido conosco e nos ajudado. Agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade mais uma vez de cultuar ao Senhor, ouvir os Teus ensinamentos. Pedimos que Tu sejas conosco, nos guie, nos oriente, nos dê o entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Semana passada nós fizemos o último estudo a respeito dos pecados intocáveis ou pecados sutis. E podemos por vários encontros estar meditando sobre este assunto. E a pergunta que fica já é uma ligação com o novo tema que nós vamos trabalhar. E agora? Você sabe o que é um pecado, você sabe que eles também são pecado, por mais que a gente não dê valor a eles. Mas como lidar com esses pecados? A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus ele se opõe a arrogantes, mas dá graça aos humildes. São aquelas pessoas que realmente se dispõem a mudar, se dispõem a reconhecer a pecaminosidade do seu ser. Nós temos que entender que não podemos ser orgulhosos, não podemos ser hipócritas em achar que porque nós somos livres de um pecado ou outro, nós somos superiores, porque nós não somos. Quando nós vemos as parábolas de Jesus Cristo, a gente vê sempre pessoas que são exaltadas e pessoas que são repudiadas. E aí a gente vê, por exemplo, o fariseu, ele se exaltando, e o cobrador de impostos pedindo clemência em relação a ele. E tantas outras pessoas que reconheciam a pecaminosidade do seu ser e a necessidade do Senhor. E aquilo que o versículo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós vemos esse ato, esse proceder, ele por todas as Escrituras, em especial nos Evangelhos. A gente vê a figura do filho pródigo,
que é uma pessoa que abandonou o lar sim, mas recebeu um caloroso abraço do Pai, reconhecendo a pecaminosidade do seu ser. Não há forma de você se livrar desta condição pecaminosa se não for através da substituição daquilo que está podre, daquilo que está estragado por algo novo. E esse novo é o Evangelho. O Evangelho tem essa força de expelir aquilo que não presta e ele ficar no local daquilo que foi expulso. Muitas pessoas têm tentado, com a força do seu braço, se limpar, se purificar, mas não tem conseguido. Porque nós, em nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos que realmente esse amor por Jesus que expulsa nosso amor pelo mundo, só assim que a coisa acontece. Você começa a ser atraído pelo amor de Deus e você começa naturalmente a repudiar as coisas que não glorificam o nome do Senhor. O primeiro passo para lidarmos com qualquer pecado é reconhecer a sua existência e nos arrependermos de tê-lo praticado. Se você não reconhecer que você é pecador, você não vai ter nenhum processo de cura. O médico, você chega na presença de um médico, o médico pergunta: em que posso te ajudar? E você fala: não, estou ótimo de saúde, eu não tenho nada. Você quer fazer um check-up? Não estou precisando de nada. O médico ele simplesmente vai te despedir. Então nós temos que entender que nós temos que sempre estar revisando a lista desses pecados que são intocáveis, para que nós possamos checar se a nossa vida não está se enquadrando em relação a um deles. E não basta a sua ótica, não basta você buscar uma análise do seu ser, mas que também é muito importante. As pessoas elas não têm mais olhado para si mesmo, para o seu comportamento e para o seu jeito de agir. Começa dia, acaba dia, a pessoa ela continua naquela sequência, parece que é uma coisa chamando a outra e não há nenhum tipo de mudança. Se você já tem esta prática, glórias a Deus, mas se você não tem, a tenha. Busque uma reflexão dentro da sua vida, do seu coração, mas mais do que isso, avance e pergunte às pessoas ao seu redor o que elas pensam de você, o que elas veem em você. Será que você está realmente trazendo influência para esse mundo que nós vivemos? Será que as pessoas elas conseguem observar uma pessoa realmente humilde, uma pessoa realmente amorosa, uma pessoa realmente que traga paz, que seja pacificadora, ou eles conseguem ver em nós apenas pessoas iradas, pessoas sem nenhum tipo de amor ao próximo? Nós temos que nos lembrar que a nossa santificação ela é progressiva, mas se ela não começar, ela não vai acabar nunca. Essa santificação progressiva, que é o tema que nós vamos trabalhar a partir de hoje, ela vem tratar bastante sobre essa condição. Nós temos duas pedras fundamentais dentro da santificação progressiva. A primeira é a justiça de Cristo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você já é justificado em Cristo Jesus. Os seus pecados eles já foram perdoados. Na cruz do Calvário, os seus pecados ficaram lá. E a segunda coisa é o poder do Espírito Santo. Através deste poder que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós podemos ter mudanças reais, mudanças claras, mudanças que as pessoas possam ver em nós e nós possamos ver também em nós mesmos. Nós temos que buscar sempre a capacitação do Espírito Santo para lidar com o pecado na nossa vida e produzir o fruto do Espírito. Isso não é algo natural, isso não é algo possível de você fazer sozinho. Mas eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou para o monte. Essas coisas são benditas, mas sem a ação do Espírito Santo, elas reputam a nada. E o mundo vive de olho em nós, mesmo quando desdenham dos nossos valores, e eles assim o fazem, rejeitam a nossa mensagem, os olhos deles estão sobre nós. O que os cristãos vão pensar? O que os cristãos vão fazer? Qual vai ser o testemunho que eles vão dar? Podemos achar que os nossos pecados sutis eles estão escondidos dos seus olhos, mas de alguma forma o mundo os enxerga. Diante de todos os pecados que nós trabalhamos, todos esses encontros, diria que foram uns 2 ou 3 meses, o que fazer? Isso foi uma pergunta que foi feita pelos homens judeus após o Pentecoste. Após o Espírito Santo descer,
e aqueles homens serem reputados como bêbados. Pedro, na frente daquela multidão, ele começa a expor o Evangelho e começa a falar: e vocês são os culpados. E aqueles homens, eles são constrangidos pelo Senhor, são constrangidos pelo próprio Espírito Santo, e eles olham para Pedro e falam: e agora? O que a gente tem que fazer? A resposta é: arrepender-vos, muda o teu comportamento. Mas mudar o comportamento como? Será por uma nova cartilha? Aí eu vou para a igreja batista, na igreja Assembleia de Deus é a cartilha de lá, da igreja cristã civil. Não, é a cartilha da palavra de Deus. E que nós temos sim a capacitação de nós lermos as Escrituras e entendemos, mas sempre através do Espírito Santo. E a frase mais importante, ou o versículo mais importante para você, dentro de todo esse estudo, em 1 Pedro 5,5, que diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Busque a mudança, busque a transformação. Dentro dessa ponte, que foi os pecados intocáveis, com esse novo tema, o processo bíblico da mudança. Esse é o título do novo estudo. O processo bíblico da mudança. Por que bíblico? Porque há muitas formas de você mudar. Você pode mudar indo para os alcoólicos anônimos, e aí você tem lá os discursos que você aprende, você ganha moedinhas porque você passou uma semana sem beber, ou uma semana sem usar droga, ou qualquer outro tipo de coisa. Você pode participar de encontros com psicólogos, com psiquiatras. Em algumas vezes a parte medicamentosa ela é necessária. Mas todas essas coisas são apenas paliativos, não geram uma mudança verdadeira na pessoa. Está aí os gabinetes de psicologia, em que as pessoas elas começam o seu tratamento e passam anos e anos e anos. Não há uma cura real, não há uma mudança real. Como também dentro dos alcoólicos anônimos, a pessoa está lá: eu estou sem usar drogas, eu estou sem beber há 10 anos, 5 meses, 4 dias, 3 horas e 1 minuto, entendeu? Mas se ela passar no bar ou ela tiver um revés, ela cai. Ou se estiver na área da pornografia, a pessoa ela entra numa paranoia, entendeu? E vai para uma casa de prostituição. Então, estão todas coisas que são paliativas. E o mundo, ele está vivendo essa condição de uma cura paliativa. Uma cura que, ciclicamente, ela é necessária novamente. É como a gente vê a condição da Covid: já dá uma dose, dá a segunda dose, dá o terceiro reforço, dá o quarto reforço, e a reforço não vai, mistura um, mistura outro, e a gente vê que não tem cura. E as pessoas elas continuam morrendo, não na intensidade que estavam, mas continuam morrendo, continuam adoecendo, continuam ficando. Não é uma mudança, é simplesmente um paliativo. E o que nós vamos trabalhar nesses próximos encontros é exatamente uma mudança que ela é real e ela é eterna. É uma coisa que vai começar a solidificar, construir em você uma mudança para toda a vida. Talvez não seja instantânea, e eu acho que não é, na sua grande maioria. Em regra, realmente demanda muito esforço e muito trabalho, mas ela vai ocorrer. É algo que você pode acreditar e entender que vai ocorrer. Se você seguir os passos que as Escrituras comandam, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, ele executa esta mudança por amor dele mesmo. Você está procurando um conselho por causa de um problema da sua vida, e uma grande maioria das pessoas que vêm para a casa do Senhor é exatamente isso: você está precisando de alguma coisa. E aí aquele ditado que não é bíblico, não adianta você procurar em lugar nenhum, que quem não vem pelo amor vem pela dor, isso não está na Bíblia. Não está nem parecido. Isso aí é um ditado popular que alguém falou, talvez bem interessante, mas que não é bíblico. Você está procurando um conselho por causa de um problema na sua vida. Você pode ter um casamento em dificuldades, um distúrbio alimentar, ira pecaminosa. A gente tem visto muitas pessoas explodindo em ira pecaminosa, depressão, ansiedade, sentimentos de infelicidade. E você vem à casa do Senhor buscando isso, cura para essa dificuldade que você tem. Talvez você tenha problemas de relacionamento,
abuso de drogas, álcool, luta contra a imoralidade, uma série de outras possibilidades. Talvez você já tenha buscado ajuda para o mesmo problema várias vezes. A gente vê bastante isso em igrejas pentecostais, quando a pessoa ela tem demônio. Então o pastor vai lá, faz aquele negócio lá, e aí o cara vem, fala grosso, tal, às vezes não, coloca a mão na testa, a pessoa caiu, aí depois ela levanta, a pessoa levanta, parece que ela está curada. Na outra semana de novo, e na outra de novo, e na outra de novo, e na outra de novo. E você fala assim, cadê a cura? Cadê a mudança? A pessoa chora, a pessoa ela fica ali, parece que teve uma cura, mas realmente ela não teve. Você pode ter vindo com uma série de questões que gostaria de resolver ou ter controle. Quando você vem à igreja, você tem dúvidas. Uma grande maioria de pessoas que têm entrado em contato comigo tem falado, eu leio a Bíblia e não entendo nada. O senhor pode me ajudar? O senhor pode realmente trazer um esclarecimento para isso que eu estou lendo? A maioria das pessoas procura ajuda, esperando lidar com uma ou duas coisas específicas, mas na verdade são apenas comportamentos que vêm de uma coisa interior mais profunda. Eu sempre dou esse exemplo da febre, que eu acho que ele é bem pertinente, bem saudável. Você vai ao médico com febre. Febre, em regra, ele advém de uma infecção, mas aí o médico olha para você e te dá um antitérmico. E o que acontece é que a tua febre ela baixa e ele te manda embora. Ele não é um bom médico. Quando passar o efeito do antitérmico, essa febre ela vai voltar novamente. Então, você tem problemas na sua vida, mas a raiz disso são outras coisas que estão muito mais profundas. Você tem expectativa de que vão te ajudar com o seu problema. Alguém vai te ouvir e isso vai de alguma forma melhorar as coisas da sua vida. Eu preciso apenas que alguém me ouça. Mentira. Depois que tudo é vomitado, alguma coisa precisa ser colocada aqui dentro. Porque o nosso corpo ele tem essa capacidade de gerar mais e mais vômito e mais vômito. Eu não estou falando no contexto alimentício, sim no contexto espiritual. A amargura no nosso coração, ela é algo que afeta, abala, traz amargura, uma amargura que só cresce. E um versículo que fala muito ao meu coração é: não se põe o sol sobre a sua ira. As pessoas elas deixam o problema para depois, vamos resolver depois, vamos ver o que acontece, e o que acontece é que você vai se amargurando, você vai se amargurando, você vai se amargurando, e aquele problema que talvez fosse uma coisa pequena, ela vira um monstro, porque você não lidou com aquilo. Tudo isso nós fazemos, porém, nós temos percebido que isso não é um método eficaz de provocar mudanças reais, duradouras. Pode até ser eficiente. Eficiência é rapidez. Eu dou uma tarefa para você, e você faz essa coisa. Mando você carregar uma dúzia de ovos desta parede até o carro, e você vai correndo, e ovos caem pelo caminho, mas você foi eficiente, mas você não foi eficaz. Eficaz é fazer aquilo da melhor maneira possível, gerando realmente mudanças no seu ser. Porque ninguém está na igreja por estar. Nós somos atraídos pelo Senhor, sim, mas nós queremos alguma coisa. Nós queremos ser pessoas melhores, e isso vem também do Espírito Santo. Nós abandonamos o contexto de campanha, uma coisa que me incomoda demais. Eu respeito quem faz, mas quando eu vejo as pessoas elas fazendo campanha de doação, olha, o Nicolas ele está passando uma dificuldade e ele está precisando fazer uma operação urgente, ele precisa levantar 4 mil reais para fazer uma cirurgia. Aí o Nicolas ele é obrigado a rifar o laptop dele, porque eu não tenho capacidade de me condoer com ele e abençoar a vida dele. Vejam, alguns irmãos, ação entre amigos, feijoada missionária. A que ponto nós chegamos? Que para que nós possamos olhar para aquele que sofre e padece, apenas se eu tiver algo em troca. E isso se parece muito com a adoração profana dentro dos cultos de outras religiões. Vem aqui, paga um valor,
e você vai receber o amor de volta em 3 dias? Ou vai conseguir a resposta que você quer em tanto tempo? Compra esses 7 elos desta campanha e você vai ser abençoado como se Deus ele tivesse um compromisso com aquela pessoa que fez aquilo, como se fosse uma obrigação. Nós temos percebido que esse método de agir, esse modo de agir, ele não é eficaz. O que nós vamos iniciar é uma forma de trabalhar o seu problema como um processo. Um processo que você vai poder aplicar isso para qualquer tipo de problema. O meu objetivo não é que você venha a mim com cada queda que você tem, com cada problema que você tem, e não há problema, minha função é essa. As pessoas elas têm essa dificuldade. Pastor, eu estou te incomodando. Não, você não está me incomodando. Você está permitindo que eu trabalhe. É a minha função. Mas o meu objetivo é que você consiga olhar para algumas coisas, que você consiga resolver sozinho. E para isso você tem que entender um processo. Você tem que entender uma forma de agir, como que é que a Bíblia trata, e isso é um processo bíblico. Essa mudança começou na sua salvação, entendendo que você tem Cristo no coração. Não há mudança sem Cristo no coração. Qualquer pessoa que queira mudança sem Cristo no coração, ela não vai mudar nunca. É por isso que eu volto àquela condição. Uma pessoa que está nos alcoólicos anônimos, ele sempre é suscetível a novamente beber e zerar e começar tudo de novo. As pessoas elas passam por isso porque elas não têm Cristo no coração. Não há como você querer entender um processo que é espiritual, sendo que você não é espiritual. Então o primeiro passo é que você tem que conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E aí você vai continuar fazendo esse processo até você morrer. Quando então você será aperfeiçoado em todos os aspectos. Um dia, na glória, o Senhor, Ele vai mudar você. Quando tocar a trombeta, ou você fechar os seus olhos aqui na terra, o seu corpo natural, ele vai se tornar um corpo espiritual, sem pecados, sem mágoas, sem tristezas, sem depressões, sem coisa nenhuma. Até lá, é um processo em que nós vamos caminhar todos os dias da nossa vida. Não há nada lá que você possa mudar em relação a isso. É um processo para deixar para trás quem você era. Filipenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Dinheiro, por gentileza. Filipenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Não que eu já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alto, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele já conseguiu chegar lá? Não. Ele tem um caminho a ser seguido? Sim. Ele tem um alvo? Sim. Esse é o objetivo. Eu tenho que chegar na Bahia. Então você tem que definir qual que é a rota que você vai fazer. Das coisas maiores ou menores. A Jenny vai voltar para casa e aí ela tem que ir até a parada, esperar um ônibus específico. O ônibus vai deixar ela num ponto. O ponto dali ela caminha até a casa dela, chega lá, abre o portão, entra em casa. São processos que nós mecanizamos no nosso dia a dia, mas dentro do nosso espiritual nós esquecemos. Paulo está falando sobre isso. Qual é o seu alvo? Qual é o seu foco? O meu foco é ser parecido com Cristo. O meu foco é ser próspero. São focos diferentes. Eu vou fazer qualquer coisa para ser próspero. Estava lá com o Nicolas ali, eu falei: Nicolas, não vai trabalhar hoje? Não trabalho domingo. É o dia do Senhor. Qual que é o foco dele? O Senhor. Se você tem
a necessidade de trabalhar no domingo com você, mas a gente tem que entender, exceto o que eu já falei para os meus queridos das flores, exceto os dias comemorativos como esse Dia da Mulher e Dia das Mães e o Dia de Finados, você não tem que trabalhar de domingo. Não há necessidade. Você tem que confiar no Senhor, porque é Ele que fala. Lá no Antigo Testamento, Deus ele deu uma ordem para as pessoas. E Ele falava assim: você vai trabalhar 6 anos, você vai plantar, e você vai colher, vai se alegrar com esse alimento. Mas quando chegar no final do 6º ano, quando for entrar no 7º, você não trabalha mais. Fica 1 ano sem trabalhar. Como é que é isso? Se eu plantar no 6º ano, eu vou comer no 7º. E Ele fala: eu vou multiplicar. E aqueles homens fizeram prova de Deus. Trabalhavam 6 anos. No final do 6º ano, em vez de eles começarem a cegar a terra, a semear a terra, o que eles faziam? Pararam. De quem é a responsabilidade? De Deus. É Ele que falou. É Ele que falou. E aí aqueles homens comiam o ano 7º inteiro, chegavam no fim do 7º, eles plantavam, iam colher no 8º, mas ainda estavam comendo do 6º. Como que isso é possível dentro da matemática? Não é possível. Povo de Israel no deserto. Olha, você vai receber maná segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando for no sábado, você vai receber porção dobrada. Se você guardar durante a semana mais do que a porção que você ia comer, o que vai acontecer é que aquilo vai apodrecer. Validade 24 horas. Apodrece. Fedor. E aí as pessoas faziam o quê? Guardavam. E acontecia o quê? Apodrecia. Quando chegou no 6º dia, eles pegaram uma porção dobrada do que eles precisavam para comer. E no domingo, não apodreceu. Mas tinha gente que foi buscar no domingo. A promessa é do Senhor. Então você tem que ter um foco na sua vida. O que você quer para a sua vida? E você tem que perseguir esse alvo. Se o seu foco é ser popular, o seu foco é ser rico, não dá para você servir a 2 senhores. A igreja não faz parte do seu plano. Essa mudança começou na sua salvação e continuará até você morrer, quando você será aperfeiçoado em todos os aspectos. É um processo de deixar para trás quem você era e revelar Cristo em você, a esperança da glória. Por ser um processo voltado para a mudança, você tem que trabalhar. Salvação é gratuita? Sim ou não? E a santificação progressiva? Não é gratuita, é esforço. Demanda você acordar cedo. Demanda você ouvir a escola dominical, você ler bons livros, ler as Escrituras, aplicar na sua vida. Mas essa correria, não, o mais importante é outra coisa. Meu Deus, Ele cuida de mim. Não é que você vai ficar em casa sem fazer nada, não é isso que eu estou falando. Mas quer dizer que você tem que colocar as coisas no devido local, porque você tem um alvo. Se o meu alvo é sair daqui e ir para a Bahia, e eu tenho um horário, um dia para sair, eu vou de avião, eu tenho que me programar para aquele horário determinado, eu estar no aeroporto, senão eu não vou viajar. Qual é o seu propósito? Qual é o seu desejo, a sua vontade? Minha oração é que você compreenda a importância vital da mudança bíblica e comece a viver a sua vida com um único propósito. Não é sustentar, não é ser feliz, não é ser rico, não é ser próspero, não é ter uma casa própria, mas é glorificar Deus com todas as coisas. E aí na semana passada eu dei um exemplo muito pertinente, que
que falava de um vendedor, em que o único objetivo dele era ganhar dinheiro. Ele tentava tirar o máximo possível daquele que compra e daquele que queria vender o carro. Então ele tirava o máximo possível. Se a pessoa tivesse uma situação difícil, mais ainda ele espremia o cara. E aí ele entendeu o cristianismo. E ele mudou. Ele deixou de vender carros? Não. Mas ele começou a vender carros para a glória de Deus. Como que é isso, pastor? O objetivo dele era oferecer um automóvel para aqueles que precisavam. Ser o intermediário, sim, ser remunerado por aquilo, porque ele precisava ser remunerado, porque ele tinha que manter a casa dele, mas o foco não era extorquir pessoas, e sim abençoar pessoas. O foco mudou todo. A ideia mudou toda. Efésios capítulo 4. Luísa. Efésios capítulo 4, versos 22, 23 e 24. Efésios 4, 22, 23 e 24. No sentido de que, quando o trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, ele está falando que a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar o nosso pecado intocado, o nosso pecado sutil. Você identificou isso? Você tira essa vestimenta de você como se fosse uma veste. Mas não basta você tirar ou deixar de praticar aquilo. Você tem que deixar de praticar aquilo e começar a praticar algo diferente, algo bom. E ele fala, no sentido de que quanto ao trato passado, aquilo que você já identificou, aquilo que a palavra tem trazido para você como algo que precisa ser mudado. O Espírito Santo já te constrangeu que aquilo é um pecado. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Basta apenas você tirar sua veste? Não. Verso 25. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ó, lê mais, orar mais, ouvir mais, ponderar mais o que está sendo falado. Renovar o seu espírito através do entendimento. Verso 24. E aí o que você faz? Você coloca uma nova vestimenta. Você entendeu que vestimenta é essa. Você não está fazendo aquilo só porque alguém mandou, só porque senão o diabo vai te retalhar. Não é nada disso. Eu não vou entregar o dízimo, eu vou entregar o dízimo porque se eu não entregar o devorador ele acaba comigo. Não, a motivação não pode ser essa. Ela tem que ser porque você entendeu aquilo. E aí você se reveste do novo homem, criado segundo Deus. Você vai andar sempre com esse foco. A cruz. A cruz. Quem era Cristo? O que ele falou? O que ele pensou? Como ele agiu? E a partir daí você vai começar a imitá-lo. Porque é exatamente isso que a palavra discípulo quer dizer. Falava com a Rosângela outro dia a respeito disso. Tem muitas doutrinas em várias igrejas. Nem todas estão erradas. Mas a doutrina que o Senhor ele traz no meu coração para apresentar para a igreja é essa que eu tenho falado. E você vai trabalhar comigo dentro daquilo que realmente o Senhor tem me trazido como verdade. E pode ser que você encontre uma verdade diferente em outro local, que talvez não seja verdade. Não sei. Mas eu não tenho como balizar a minha doutrina, o que nós pensamos na nossa igreja em relação a uma outra igreja. A não ser os aspectos que são princípios imutáveis. Trindade, batismo com o Espírito Santo, salvação pela graça. Esses são princípios que são imutáveis, aonde quer que você vá. Mas fora isso, se a pessoa usa terno, não usa terno, se ela usa aquela golinha de padre, não usa golinha de padre, se a pessoa ela faz a Santa Ceia com vinho ou faz com suco de uva, essas coisas não são tão importantes assim. Nós temos que entender isso. O apóstolo Paulo fala que nós temos que nos revestir do novo homem segundo Deus.
Não segundo o que o pastor Paulo acha, mas segundo o que Deus acha. E do que é? Revestimento de justiça e retidão procedentes da verdade. Que verdade? A minha verdade não é a verdade da palavra. Mas se você não lê, como é que você vai saber essa verdade? Não vai saber. O grande dano nas igrejas hoje é que as pessoas não leem. Eu vejo isso direto, gente. Eu dou cursos de aconselhamento bíblico, dou curso de teologia. Se Deus assim o permitir, na terça-feira agora eu vou começar um curso lá em Graslândia. Dia 17, Deus me abençoar, a gente vai lá para Fortaleza. E quando você fala sobre Bíblia para a pessoa, o primeiro slide, leituras recomendadas, eu coloco Bíblia, você vê na cara das pessoas que a pessoa não sabe o que eu estou falando. E eu, quando pergunto, você já leu a Bíblia? Já falo para não responder, para não criar nenhum tipo de confusão, mas você vê as pessoas abaixando a cabeça. Querem ser pastores, querem ser evangelistas, querem ser missionários, querem ter uma vida pautada na palavra de Deus e não leem a palavra de Deus. Não tem como. Não tem como. Pastor, hoje, essa semana uma pessoa me falou assim, que ela é convertida no Evangelho, mas assim, essa questão de que só pode tomar ceia depois de, normalmente, que a maioria das igrejas fala-se de fazer um curso, um discipulado, né? E normalmente dentro do discipulado, algumas igrejas acabam colocando também as suas ordenanças, o seu estatuto, além de ensinar os livros da Bíblia, né? Então até hoje, ela convertida há alguns anos, né? Ela nunca tomou a ceia. Então assim, aí ela me perguntou, e eu realmente não encontrei na Bíblia, nem sei aonde basear. Onde que está na Bíblia? Não está. Onde que está na Bíblia? Porque em todas as igrejas estabeleceu isso. Tomar, porque primeiro faz a confissão de fé, todo esse processo, depois de fazer o discipulado, todo esse processo que a pessoa vai começar a cear. Aí ela me questionou, e ela nunca ceou na vida por isso. Então assim, eu não soube responder para ela. Vai saber nunca, porque não tem. Eu não conheço na Bíblia um texto que possa me basear em relação a isso. Então ela nunca ceou na vida dela por causa disso. Entendeu? Isso nada mais é do que uma interpretação de alguma passagem e aplicação de doutrina humana. Só isso. Interpretação de uma passagem bíblica e doutrina humana. Eu interpreto como eu quero. Então todas as igrejas... Não, eu não estou falando isso. Não coloque palavras na minha boca que eu não estou falando. Eu estou dizendo para você que, para mim, isso é interpretação humana de versículos bíblicos, uma doutrina da igreja. Para mim é. Se está certo, se está errado, eu não tenho nenhum tipo de julgamento com a igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, quem quer que seja. Você tem que batizar, você não tem. Você tem que estar de terno para tomar ceia. Não estou nem preocupado com isso. Na minha igreja, a pessoa quer cear, ela ceia. Então, quer dizer que desde que ela se converteu, ela poderia ter começado a cear? Na minha igreja, sim. Na outra igreja, eu não sei. Não sei. Eu vou dar conta de quem me ouve. A coisa não é feita à revelia. Passa um bêbado aí, entendeu? Mas eu não tenho direito a julgar o coração da pessoa. A passagem é bem clara. Olha o teu coração, se arrepende e então tome a ceia. Eu não consigo ver mudança de comportamento em uma pessoa, não consigo, a parte da ceia de Cristo. Não consigo. O que você não entendeu, Lívia? Não entendi essa frase. Como que a pessoa ela pode se arrepender ou mudar o coração dela longe de Cristo, que é a Santa Ceia? A comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Não entendeu ainda? Não tiver arrependimento, do reconhecimento de pecado, não ver Cristo, a sua vida, como você vai tomar a ceia? A ceia é para curar o nosso coração. Eu vou esperar eu parar de pecar para eu tomar a Santa Ceia. Não vai nunca. É através do sacrifício de Cristo, da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, que você para de pecar. E não ao contrário.
Não, agora eu vi pornografia essa semana, então eu não posso tomar Santa Ceia. Tome Santa Ceia, se arrependa, para que Deus ele possa te fortalecer, para que você nunca mais faça isso. As pessoas invertem a situação. Porque as pessoas condicionam muito a força do próprio braço, né? Como se a nossa santificação dependesse da gente, não depende da gente. Não tem como você falar assim, eu só vou tomar Santa Ceia quando eu parar de pecar. É como você falar assim, eu tenho esse poder de decidir. Você não tem. Então o que a gente pode fazer é se arrepender, se submeter a Deus e confiar no poder dele, por isso a gente sei. As pessoas colocam as doutrinas, igual o pastor falou, então assim, você só pode cear depois disso, só pode cear depois daquilo, só pode cear se for batizado. Mas a ceia ela é o corpo de Cristo para nos santificar no espiritual. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Quem tomou Santa Ceia aquele dia? Judas estava lá? Provavelmente. E ele tomou? Foi bacana. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o seu aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que é beber o cálice e comer o pão indignamente? Coração duro, sem querer mudança de comportamento. Não é sem pecado, é pessoa que não quer. Eu quero continuar pecando. Se ela tem esse coração e ela toma Santa Ceia, ela está tomando indignamente. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É eu que vou dizer se a Diane vai tomar ou não? Examine-se o homem ser humano, a si mesmo. E então, e assim, coma do pão e beba do cálice. Momento de contrição, eu olho para mim mesmo, me arrependo, me quebranto perante o Senhor, e então, tomo e como. Ele não está dizendo que você não pode tomar e comer. E eu não posso. Eu já vi pessoas, vai passar, não, esse não posso fazer isso. A Bíblia não está falando isso. Eis a razão, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele volta falando da condição de você tomar Santa Ceia, sem meditar no seu coração o que você está fazendo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós de novo, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Em nenhum lugar está dizendo que eu tenho que ter a carteirinha do membro, é só depois de 2 anos que eu estou na igreja, ou eu tenho que fazer um curso de A, B, C, passar por batismo. Não existe isso. Mas eu como homem posso estabelecer isso? Eu posso. A partir de hoje, quem vai tomar Santa Ceia? Só quem tiver de camisa branca. E eu não dou Santa Ceia para quem tiver de outra cor. Aí o que as pessoas vão fazer? Só para tirar uma dúvida final, para minha mente não ficar confusa. Porque a Bíblia fala que o batismo é o símbolo de que você morreu para o mundo e é uma nova vida, uma nova criatura, sinal do arrependimento seu. Então, o batismo é o sinal de questão de... é um requisito para a Santa Ceia? Você que está dizendo. Não. Se é um sinal, é um sinal. Isso aqui é o quê? É um símbolo. E se eu tirar, eu sou mais casado com os anjos? Sou ou não sou? Você continua casado. Então eu posso participar da Santa Ceia mesmo sem ser batizado? Depende da igreja. Se o pastor concordar, posso. Não, se a doutrina tem igrejas que não concordam com certo, tem procedimentos. E aí ou você se adequa àqueles procedimentos ou você vai embora. Entendeu? Tem igrejas que pintou, usou o brinco. Não pode. É pecado. Está usando calça de brinco, vai para o inferno. A Luísa pode tomar, você vai para o inferno. Mas ela está de tênis, então não pode. As pessoas elas se deixam dominar por falta do conhecimento da palavra. Que é exatamente o que eu tento fazer aqui. Você não ficar dominado por uma coisa que eu acho ou que eu penso. Mas as pessoas têm que ler. O nosso foco
Não é isso, eu só estou usando como exemplo, tá? E aí nós vamos já para o intervalo. Mas o foco é que nós temos que entender o princípio bíblico da mudança, e não o princípio humano da mudança. Ah, mas agora o culto da sexta-feira de libertação, todo mundo tem que estar de branco. Eu lembro que lá em São Paulo eu tinha um culto de libertação, e aí o pastor falava assim, não, você tem que ir de branco. Eu comprei até um sapato para libertação, entendeu? Isso mesmo, as pessoas me encontravam entendeu? Princípios humanos. Nós temos que ler as Escrituras para entender o que é princípio humano e o que não é princípio humano. Nós não temos que fazer mais sacrifícios. Onde está falando que a gente precisa fazer sacrifício? No Antigo Testamento, quando não havia cordeiro. E aí o cara fala, venha trazer a sua oferta de sacrifício. A Bíblia está falando o quê? Não, sacrifício ficou para trás. É lei cerimonial, acabou. Não tem sacrifício mais feito. Porque o sacrifício perfeito, segundo Hebreus, foi feito. Então não há mais sacrifício. Acabou. Entende? Eu preciso usar vestes especiais? Entendeu? Não. Se eu tiver de camiseta, e se eu tiver de terno, ou se eu tiver com uma roupa daquelas clericais, qual a diferença? Nenhuma. E a gente não tem nem que olhar com desdém para o que não tem, como também para aquele que se veste suntuosamente. Não importa, não faz diferença. Culto de adoração no sábado, quer adorar no sábado, adora, mas não fala que você quer adorar no domingo ou para o inferno, e vice-versa. Isso é tudo doutrina do homem. Agora tem regras que são para ser seguidas. Trabalho no dia do Senhor, não. Santa Ceia, tem que tomar. Tem pessoas que têm Santa Ceia toda semana, tem igrejas que têm uma vez por ano, tem igrejas como a nossa, que é a maioria, que é uma vez por mês. Qual o problema? Nenhum, coisa do homem. Eles ceavam todas as semanas, basicamente todos os dias. Eles se reuniam para ter refeições juntos. Eram grupos fechados de pessoas que eram perseguidas, então eles se juntavam para se alimentar. E ali havia Santa Ceia. O apóstolo Paulo, nessa carta de Corinto, ele chama a atenção desse povo, porque o povo chegava antes, tinha vinho, e era comprado ou adquirido por uma grande quantidade de pessoas. A pessoa era rica e ela chegava antes e ela enchia a cara. E ele fala assim, vocês não têm para beber em casa? Aí as pessoas chegavam no dia de trabalho lá, cansadas, querendo comer, tomar um vinho, alguma coisa assim. Não tinha. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa introdução do processo bíblico da mudança, Pai. O Senhor continue nos orientando, nos abençoando, nos concedendo o Teu amor e da Tua graça. Agradeço você que esteve nesse primeiro período. Nós vamos iniciar logo após o intervalo. A mudança requer uma compreensão do estado atual do seu coração. Vamos fazer um pequeno check-up espiritual. Te aguardo daqui a 15 minutos, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe e te conceda a graça.